Olá, vamos começar o nosso estudo do Evangelho de João, que pode ser descrito como um dos principais livros da Bíblia. Se a gente lê os outros evangelhos, quem não leu, eu aconselho que leia, a gente vai notar que existe uma diferença logo no começo. Os outros evangelhos que são considerados sinóticos, ou seja, são iguais, contados por pessoas diferentes, são Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história, que é a história do Evangelho de Jesus, da sua vida aqui na Terra até a sua morte. Então, basicamente, eles repetem a mesma história, contados sob pontos de vista diferentes, sobre autores diferentes, né? Mas o Evangelho de João, ele não repete tudo o que tem nos outros evangelhos. Ele foca na divindade de Jesus, então ele mostra de forma diferente e a gente acaba aprendendo muito sobre a grandiosidade da obra de Jesus Cristo na Terra e nas nossas vidas. Logo no começo desse livro a gente já nota essa diferença quando a gente não vê a genealogia, não fala dos homens que fizeram parte da família de Jesus, mas começa falando exatamente sobre Jesus. Eu estou aqui com a versão NVI, que é a nova versão internacional, mas em todas as versões a gente vai ver formas diferentes da mesma coisa. Então aqui a gente fala, no princípio era aquele que é a palavra. Em algumas versões a gente vai ver o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Então aqui ele começa mostrando que Jesus é eterno, assim como Deus, até porque são a mesma pessoa, a mesma essência. Aqui é um dos grandes mistérios da Bíblia, é essa trindade de Deus, que é um só, mas se manifesta de três formas, como Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Ao longo desse estudo a gente vai ver o papel de cada um deles e as diferenças que a gente vê entre essas três pessoas da trindade. Aqui a gente vê que Jesus é eterno, o verbo é eterno, então ele existe desde a fundação do mundo, não só quando ele veio aqui para a Terra. Ele é igual ao Pai em essência, mas é distinto em natureza, então ele tem papéis diferentes, isso a gente vai ver. O verbo é Jesus e ele é Deus, ele é o Criador, ele é autoexistente e ele é a luz que prevalece desde a época da fundação do mundo, né? O mundo, quando a gente vai ver lá os relatos do Antigo Testamento, diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Então o mundo estava em trevas. Mesma coisa são os homens sem Jesus, estamos em trevas, né? Mas onde Jesus se manifesta, as vendas dos nossos olhos são arrancadas, então a gente consegue enxergar aquilo que a gente não enxergava antes de conhecer a Jesus, e a gente passa das trevas para a luz. Então essa primeira parte a gente vai ver que o fato de Jesus ter vindo ao mundo naquele período que a gente vai ver aqui durante os evangélicos não quer dizer que ele só existiu nessa época. Então ele já existe lá desde a fundação do mundo. Inclusive todo o Velho Testamento, toda a parte inicial da Bíblia aponta para a vinda de Jesus. É muito lindo de ver isso. Quando a gente lê a Bíblia só como um relato histórico, muitas vezes a gente pode achar algumas partes sem sentido, não entender bem, mas quando a gente consegue ver sobre a ótica de que todas as promessas de Deus, tudo que Deus fazia desde o início, apontavam para a vinda de Jesus e para o sacrifício dele, a gente consegue ter uma outra visão e se apaixona cada vez mais por essa história. A Bíblia, ela não se contradiz, ela se complementa. É a mesma história contada várias e várias vezes, de várias e várias formas. E isso que eu pretendo estudar aqui junto com vocês. Então, só nesse primeiro versículo do Evangelho de João a gente já vê que João declara a eternidade, a personalidade de Jesus Cristo, né? E ele pretende que todo esse Evangelho seja lido à luz desse versículo. O verbo, ou seja, Jesus, ele veio para revelar a glória de Deus. Para quem
não tem muita familiaridade ainda com a leitura bíblica, o Velho Testamento começou lá com a criação do mundo, passou pelos profetas, pela época de Abraão, que foi a época que Deus fez uma aliança com Abraão. A partir daí, ele estabeleceu a sua descendência. Então, o povo de Abraão, que tinha feito uma aliança com Deus, era o povo de Deus. Esse povo deu origem à nação de Israel e à religião judaica, né? Então, nessa época existia, Deus mandou uma lei, que é a lei de Moisés, para que as pessoas cumprissem essa lei e assim pudessem chegar a Deus. Mas a lei em si, ela não transformava a gente, porque era uma lei com regras e muitas vezes você tinha que pagar com a sua vida se você não cumprisse aquela lei. Aí foi quando Deus enviou Jesus Cristo para cumprir essa lei. Na lei, por exemplo, a gente tinha que matar um cordeiro perfeito, que ser o primogênito, para pagar os pecados. Então, anualmente as famílias precisavam ofertar um cordeiro, um animalzinho sem defeito nenhum, meio como uma espécie de sacrifício, para que pudessem purificar dos seus pecados. E Jesus Cristo veio como o cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, sem pecado, para substituir esses sacrifícios, para de uma vez por todas pagar o nosso pecado. Então, tudo que a gente faz de errado, todos os nossos pecados foram pagos. E na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo, a gente vai entender melhor a essência disso tudo, que eu tenho certeza que você já ouviu isso, mas talvez nunca tenha estudado a fundo a beleza do que foi esse ato, né? Então, assim, Jesus veio para dar fim a essa lei, a lei de Moisés, que tinha várias prerrogativas para você cumprir. E como sabemos, nós seres humanos somos longe de sermos perfeitos, temos muito pecado e era difícil de cumprir aquela lei de forma perfeita. Então Jesus, ele veio se colocar no lugar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele pagou os nossos pecados, ele se colocou no nosso lugar. Lembra que eu falei que muitas vezes você precisava morrer para pagar aquele seu pecado? Jesus morreu no nosso lugar e ele já disse, está pago. A gente precisa crer nesse ato sacrificial dele e a gente vai entender as implicações de tudo isso, tá? Então, o papel da lei era convencer a gente do pecado, mas o papel de Jesus foi pagar os pecados por nós e revelar a beleza de Jesus e do seu Pai, Deus Pai. Então, antes de Jesus vir, a gente vai ver nesse primeiro capítulo do Evangelho de João que foi mandado um precursor, um anunciante, digamos assim, que era João Batista, né? A Bíblia refere-se a ele como a voz que clama no deserto, porque ele veio e ficou muito tempo pregando no deserto, batizando as pessoas com água. Esse batismo com água era para que as pessoas expressassem um arrependimento pelos seus pecados, mas ele anunciava que o verdadeiro Cordeiro, aquele que vai tirar de fato o pecado do mundo, viria, que era Jesus Cristo, né? O cristianismo é a única religião em que o próprio Deus providencia o sacrifício para o ser humano. Nas outras religiões, os deuses, as crenças mandam que as pessoas providenciem sacrifícios a Deus. Mas no cristianismo, Deus providenciou esse sacrifício e ele foi o próprio sacrifício. Então, isso é a beleza do Evangelho. A gente deve, então, servir a ele como nosso mestre, obedecer ele como nosso rei, estudar seus ensinos como nosso profeta, olhar para ele como substituto dos nossos pecados, olhar para o seu sangue derramado como algo que nos limpa de todo o pecado, nos gloriar apenas na cruz de Cristo, porque tudo foi feito por ele, a gente não tem mérito nenhum, né? A gente só foi beneficiado dessa graça maravilhosa. E
pregar, espalhar essa notícia para todo mundo, para que todo mundo saiba, que todo mundo se dê conta da maravilha que foi isso tudo. Então, o Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado, mas não para encobrir o pecado. Ele veio para pagar essa conta que seria dificílima para a gente pagar. Então, o ser humano não pode livrar-se sozinho do pecado, né? A gente não consegue, a gente é escravo do pecado e a gente precisava ser salvo de alguma forma, porque sozinhos a gente não conseguiria pagar todas essas nossas transgressões. Então, esse primeiro capítulo mostra muito isso, que a redenção procede de Deus, então todo o mérito é dele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado foi pelo seu sacrifício, então também não foi a gente. Ele se fez pecador, imagina Deus na sua grandiosidade, na sua imensidão, na sua perfeição. Ele precisou vir ao mundo como um homem, se tornar pecador e, na verdade, pegar o pecado da humanidade inteira e colocar sobre ele e morrer de uma forma tão sacrificial para pagar esse preço que era impagável, né? Então ele foi o nosso substituto e o Cordeiro que tira o pecado do mundo inteiro. Esse sacrifício é suficiente para todas as pessoas que creem nisso, mas ele é suficiente para todos, mas ele só é eficiente para aqueles que creem. Então, a gente vai ver nesse primeiro capítulo que João Batista batizava com água. Quando você escolhe se batizar, você está apenas reconhecendo que você é pecador, que você precisa mudar, você precisa nascer de novo. Mas Jesus Cristo, ele traz um diferente tipo de batismo, batismo com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar na gente, então ele batiza a gente com o Espírito Santo. E aí sim, a gente pode ter uma nova vida, né? Então, você quando conhece uma pessoa que realmente tem um relacionamento com Deus, você vê que ela é uma pessoa diferente. É diferente das pessoas que se privam. Eu não posso fazer isso porque a minha igreja não deixa. Não é isso. Quando a gente recebe Jesus, quando a gente tem um encontro com esse Deus maravilhoso, a nossa vida transparece uma mudança. E é isso que a gente quer, e é isso que eu quero com esse estudo, que a gente conheça cada dia mais e consiga ter um encontro mais próximo, mais pessoal com esse Deus tão maravilhoso.